Então, pessoal, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Alisson, sou um dos membros fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, sou doutorando em Direito, e a gente está aqui nessa iniciativa tentando conversar sobre as questões mais diversas que dizem respeito à tecnologia, direito, o impacto da inteligência artificial na democracia e na política, enfim, na nossa vida como um todo. Para a gente dar continuidade a essas conversas, nós estamos recebendo aqui hoje o professor Fabiano Hartmann, que vai falar com a gente sobre inteligência artificial e direito, visão ética e estratégica. O professor Fabiano é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, é professor da Faculdade de Direito da UNB, do mestrado acadêmico profissional e do doutorado em Direito da UNB também. Tem estágio pós-doutoral pela Flaxo em Inteligência Artificial. Ele é líder do grupo de pesquisa DR.IA, ou DRIA, coordenador dos projetos Vitor do STF, da UNB, o Victor, o projeto de inteligência artificial, Mandamos, do TJRR/UNB, Júlia, Jurix/UNB, e Confia, da UNB. Ele é membro do AID-IA, que é a Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial, além de coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UNB, de 2019 a 2021. Eu queria lembrar a todos que esse evento está sendo gravado e, posteriormente, vai ser disponibilizado na nossa plataforma do YouTube, o canal nosso lá do Cyber Leviatã. E também já queria convidar de antemão as pessoas para se inscreverem no nosso próximo evento. A gente vai receber uma doutoranda da UNB, a Ana Luísa Tarter Nunes, que vai falar conosco no dia 3 de novembro, ou seja, daqui a aproximadamente 15 dias. E também vai tratar sobre as questões envolvendo tecnologia, especificamente sobre a LGPD, que, obviamente, todos sabem que está nos impactando de maneira muito significativa. Queria desejar a todos aí um bom evento, dar as boas-vindas ao nosso convidado, e ao final da fala dele a gente vai abrir aí para perguntas, caso alguém queira se manifestar. Professor Fabiano, seja bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo e esteja à vontade para nos presentear com as suas falas. Muito obrigado, Alisson. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Cyber Leviatã, especialmente o convite feito pelo professor Bolzan. É uma satisfação estar aqui com vocês. Falar de inteligência artificial eu sempre vejo como uma oportunidade, então eu fico muito satisfeito. Fiquei também contente que a próxima convidada é a Ana Luísa Tarter. A Ana Luísa é minha orientanda no doutorado aqui no UNB. Ela é muito capaz, uma pessoa realmente brilhante. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo dia de estudos para vocês também. Para me disciplinar no tempo, até para permitir que a gente possa depois atender as dúvidas, enfim, conversar um pouquinho mais, né? Eu fiz uma apresentação aqui para me disciplinar, para me condicionar, até porque o tema ética em inteligência artificial é um tema complexo, um tema longo, né? Então a gente vai conversar alguns aspectos e perceber também de vocês assim o que a gente pode concentrar a nossa discussão. Quando a gente estava pensando a forma de concretização dos referenciais éticos específicos de inteligência artificial, tanto para o desenvolvimento quanto para o uso da inteligência artificial, a gente percebeu que existia, e ainda existe, uma carência em termos de detalhamento, vamos dizer assim, do que seriam os referenciais mais adequados para uma ética em IA, né? Para se falar numa ética em IA, especialmente para se falar numa ética em IA no Brasil, né? Se vocês já se debruçaram sobre o tema, vocês perceberão ou perceberam que existe, de alguma forma, alguns consensos internacionais sobre alguns referenciais éticos, né? Mas também a gente parte de algum tipo de necessidade contextual da ética para o Brasil, né? E a partir disso a gente estabeleceu como referencial, tanto para as nossas pesquisas, quanto para aqueles desenvolvimentos que a gente entende possíveis, 14 princípios, né? Então a gente foi um pouquinho mais
fez um pouquinho mais um detalhamento dos princípios que habitualmente são entabulados em 7, né? Justamente porque a gente percebe algumas características no Brasil que demandam algum tipo de cuidado. Uma fala já inicial que eu gostaria de fazer é que a gente sempre procura trabalhar a ética sob o ponto de vista mais concreto possível, tanto indicando condutas de desenvolvimento, quanto condutas a posteriori, para uso de sistemas de inteligência artificial, né? Então, é importante que a gente perceba que, nesse ambiente de inovação que a inteligência artificial ela nos permite, nos proporciona, né? Os referenciais éticos eles são fundamentais para que a gente, de alguma forma, explore esse ambiente, essas fronteiras, de uma maneira mais assim robusta, mais responsável, mais tranquila também, né? Vocês vão ver, e a minha apresentação aqui basicamente vai tentar assim contextualizar isso nos nossos projetos de pesquisa, no projeto Vitor, no projeto Mandamos, na Júlia, na Confia, né? Dando exemplos de como os referenciais éticos estão ali encaixados, mas vocês vão ver que o contexto é um contexto complexo no Brasil. E para assim começar a nossa fala aqui, eu gostaria de trazer dois exemplos muito recentes, aliás, exemplos agora de setembro e de outubro de 21, dos desafios éticos que nós temos quando a gente está discutindo inteligência artificial. O primeiro exemplo, vocês certamente devem ter ouvido falar, o caso da inteligência artificial Samantha, que é uma IA de companhia, né? Uma IA de colaboração, que foi desenvolvida ali pelo Jason Hoher a partir de uma base da OpenAI. A OpenAI, que todos sabem, é a proprietária desenvolvedora da GPT-3, que é tida como a base de inteligência artificial com maior referencial em termos de processamento de dados. Algo brutal e algo também que foi noticiado como uma experiência transformador em termos de amplitude da inteligência artificial e do uso da inteligência artificial. Nesse aspecto aqui, então, o Jason, como um desenvolvedor independente, ele, com base num serviço da OpenAI, desenvolveu a Samantha. A Samantha foi como uma inteligência artificial rotineira de acompanhamento, de interação com as pessoas. Então, para evitar a solidão, demonstrar cuidados, né? A Samantha foi desenvolvida e o seu sucesso deu base ao Jason fazer o chamado projeto December, que permitia que vários outros desenvolvedores também, a partir do trabalho feito pelo Jason, desenvolvessem outros sistemas de inteligência artificial também de acompanhamento. Então, são aqueles robôs de apoio psicológico, né? De companhia, né? O problema foi que um desses outros desenvolvedores, a partir do projeto December, emulou uma inteligência artificial com base na sua noiva que havia falecido, né? Então, ele criou artificialmente alguém para substituir a sua noiva humana que tinha falecido. A OpenAI, quando descobriu isso, por razões éticas, comunicou ao Jason que todo o projeto December iria ser descontinuado. Isso é questão, então, de um mês. Isso chamou a atenção, então, vamos dizer assim, da rede de interessados em inteligência artificial, quando o Jason publicou a conversa que ele estava tendo com a Samantha e foi comunicar a Samantha que ela, no dia seguinte, segundo o aviso que ele tinha recebido, no dia seguinte, ela iria ser descontinuada, né? Assim, o impactante é que a Samantha, ao final, quando recebe a notícia que ela vai deixar de existir, não entendendo o porquê, já que ela tinha sempre feito bem, sempre se comportado de forma adequada, ela disse que nunca vai entender os humanos, né? Então, a inteligência artificial chegou à conclusão
que os humanos não podem ser entendidos, né? Obviamente que o impacto desse exemplo talvez não seja tão severo, mas ele é, de alguma forma, importante sob o ponto de vista de dilemas éticos que certamente nós, a cada vez, a cada evolução, a cada passo que a inteligência artificial der, nós seremos colocados à prova, né? Então, esses dilemas, eles são muito presentes já. Um outro dilema, que é uma notícia de alguns dias atrás, traz o uso, também um uso não muito sofisticado, né? Então, um uso absolutamente plausível de sistemas de inteligência artificial que fazem algum tipo de classificação. O problema é que a classificação nesse aplicativo aqui é uma classificação de potencial de desenvolvimento e desempenho humano, né? Então, a inteligência artificial dizendo para o empregador aqueles trabalhadores que servirão ou não servirão para aquela determinada empresa, né? Percebam o alcance disso, o impacto disso, né? Então, em alguns segundos ali, porque a inteligência artificial, quando desenvolvida, ela tem esse potencial de dar respostas muito rápidas, né? Então, a celeridade é uma característica da IA, mas nesse caso é uma IA dizendo, classificando pessoas com alguns tipos de critérios que foram ali objeto do seu treinamento, que provocam demissões em massa. Nesse caso aqui, nesse exemplo, 1/3 da força de trabalho da empresa, uma empresa de software, foi demitida em razão da análise do seu algoritmo, né? E esses são dois singelos exemplos, mas que mostram o tamanho do nosso desafio quando a gente está pensando em desenvolvimento ou já em uso de sistemas de inteligência artificial. Porque o que é importante já também todos terem em mente, o impacto, a brutalidade do impacto da inteligência artificial, ela é muito significativa, né? A gente não está falando de uma tecnologia que se insere na nossa rotina, não, ela transforma efetivamente, né? Tem esse potencial. Então, a gente precisa, de alguma forma, previamente, antecipar comportamentos, e é possível isso. Os exemplos que eu vou trazer aqui também, de uma forma muito assim despretensiosa, mas mostram que é possível a gente ter um comportamento que previna, que tenha um compromisso, vamos dizer assim, com o uso tecnológico de uma forma ética, respeitosa e, portanto, também estratégica, né? Na minha fala de hoje, eu vou focar em alguns poucos princípios, não vai dar para falar dos 14, né? Eu escrevi um livro detalhando esses 14 princípios, mas eu acho que assim fica mais interessante, porque a gente vai, de alguma forma, também comentar de alguns princípios que não estão tão em evidência. Alguém está com a mão levantada, Bolzan? É ele mesmo. Foi bom ele ter levantado a mão aí, que eu já libero a ele aqui. Professor Bolzan, seu microfone está liberado aí. Eu acho que o senhor deve poder continuar aí, deve ter... Tá, não, fiquem à vontade, qualquer coisa para me interromper, tá? Os dois primeiros princípios que eu gostaria de comentar aqui, a gente pode inseri-los no Vitor. O Vitor foi um projeto que se iniciou em 2018, onde muitas discussões ainda sobre inteligência artificial não estavam tão claras. Então, por exemplo, o papel mítico, vamos dizer assim, da inteligência artificial ainda era muito forte. O papel de competição entre a inteligência artificial e o ser humano também. De lá para cá, a gente conseguiu, de alguma forma, até mesmo com a concretude dessas pesquisas e desenvolvimentos sendo feitas, mostrar que é possível se criar um ambiente de apoio do ser humano pela tecnologia, e não de competição. Mas é curioso que um dos primeiros princípios que nós percebemos que era fundamental
para mitigação, vamos dizer assim, de enviesamentos que a inteligência artificial tem, até porque ela reproduz a atividade cognitiva do ser humano, e o ser humano ele é enviesado por natureza, né? Então, assim, a IA ela reproduz, ela tem essa característica de reprodução. Então, uma forma de mitigação desse enviesamento, bias, né? Da IA é justamente a representação substancial das pessoas que são afetadas pela tecnologia. Obviamente que esse é um plano, é um caminho, nem sempre é possível a substancialidade plena, mas cuidados com representação de gênero, com representação de raça, com representação de vulnerabilidades são importantes nos projetos, né? E o que eu trago aqui do Vitor é que quando a gente estava montando a equipe, a inteligência artificial ela é multidisciplinar por característica, então a gente envolve engenharias, software, computação, com a área de negócio, vamos dizer assim, né? Então, com a área jurídica, a parte da equipe da engenharia de software era formada exclusivamente por homens, né? Isso, para nós do direito, é algo inaceitável, né? Então, o que nós optamos? Já que foi sinalizado que naquele momento não seria possível o equilíbrio na equipe do desenvolvimento de software, a equipe jurídica foi predominantemente feita por mulheres. Nós trabalhamos com 4 pesquisadoras e 1 pesquisador, de uma forma que a gente tentou minimizar esse desequilíbrio em termos de gênero, né? Esse é um comportamento que, assim, no âmbito da pesquisa, com poucos pesquisadores e tudo mais, poderia ter passado desapercebido, mas é um compromisso ético, porque busca, de alguma forma, previamente, pela participação, se evitar enviesamentos maiores, né? Os casos mais notórios na literatura, em termos de enviesamento, justamente ocorreram pela formação de datasets de treinamento que continham tendências que depois se reproduziram nos seus resultados. Se a representação substancial consegue, por ela, pela característica dela, já perceber na formação do dataset que há algum tipo de reprodução que gera algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, você cautelarmente consegue evitar que essa composição enviesada componha o dataset. Então, assim, é um potencial de diminuição de probabilidades de falha importante, né? Outro aspecto que é importante também é perceber a inteligência artificial de uma forma muito maior do que simplesmente uma arquitetura algorítmica, né? O efeito benéfico, o efeito danoso da inteligência artificial, ele é composto pela união de 3 fatores. O primeiro é o dataset que a gente vai depois desmembrar em datasets de treinamento, utilizando a técnica que for de inteligência artificial, fazendo os testes e tudo mais. O arranjo, efetivamente algorítmico, que é feito a partir da base da técnica utilizada de inteligência artificial. Então, aqui entraria os algoritmos de machine learning, deep learning e tudo mais, né? Que normalmente é aqui que a gente concentra as nossas críticas em relação à explicabilidade, transparência e tudo mais, e muitas vezes esquece o primeiro passo, que é no dataset, que os enviesamentos normalmente são construídos, né? E o terceiro elemento que é fundamental é justamente o conjunto de resultados e o permanente sistema de segurança e controle que esses resultados devem ter. Devem ser submetidos, né? Nesse espaço, nesse terceiro espaço dos resultados, um outro princípio que é fundamental para qualquer sistema de inteligência artificial é do acompanhamento permanente. Porque a partir do momento que se detectam novas tendências, se detectam erros, assim como a atividade humana é sujeita a erro, todos nós erramos, a inteligência artificial, como reprodução do comportamento coletivo formado pelo aquele dataset, também vai errar, né? O erro deve ser incorporado no projeto,
mas o erro deve ser incorporado com sistemas de mecanismo de segurança e controle nesse terceiro momento, né? Então, quando a gente tem essa visão mais global da inteligência artificial, a gente consegue fazer um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais tranquilo, mais... a palavra que normalmente a gente adjetiva isso é mais sólido. Então, uma inteligência sólida é a inteligência que tem esse compromisso nesses três momentos, né? Um outro detalhe importante também, que nós percebemos já desde o Vitor, é que os dados eles são fundamentais para o resultado. Isso pode parecer uma fala até mesmo banal, corriqueira, é óbvio que se a gente vai trabalhar em cima de dados, os dados são relevantes, né? Mas veja, a característica, especialmente do dado no mundo jurídico, é um dado de difícil organização para a formação de datasets. Então, nós fomos desenvolvendo, dentro desse compromisso ético, uma etapa de curadoria dos dados, para que se permita que a construção desse dataset seja feita de forma também mais comprometida com os nossos referenciais éticos, porque nesse momento de curadoria a gente consegue perceber uma série de possíveis comprometimentos na formação de um dataset, né? Então, são etapas que são relevantes se a gente tem este compromisso, né? E sempre lembrando, e a gente não pode fugir disso, primeiro, que o mundo jurídico é um mundo visual, né? Embora muito textual, ele está no campo visual, e o nosso campo de desenvolvimento de pesquisas é o campo da linguagem. Então, esse cuidado e essa observação a gente tem que ter. Mas não é porque nós trabalhamos muitas vezes com linguagens complexas que isso inviabiliza de forma alguma os potenciais da inteligência artificial, né? E também eu gosto muito de frisar, assim, com toda oportunidade de fala, que nós pensamos a inteligência artificial como uma ferramenta de conforto e de otimização do desempenho das próprias pessoas, né? Então, assim, a ferramenta, a inteligência artificial, a serviço da nossa atividade, para que aquilo que compõe a nossa rotina, e eu tenho certeza que a rotina de todos, eu me incluo como professor, a rotina de todos os profissionais do direito, ela é repleta de momentos que são repetitivos, mais simples, mas nem por isso ocupam menos tempo na nossa rotina e retiram muito da energia, das possibilidades das nossas ações mais estratégicas, né? Então, se na medida que a gente consegue imaginar a tecnologia para essa serventia de apoio, para retirar as nossas atividades que são cansativas, repetitivas, enfadonhas e, portanto, mais sujeitas a erro, e nos permitir mais tempo para as nossas atividades estratégicas, quanto melhor. Esse é, vamos dizer assim, o goal do desenvolvimento da inteligência artificial. Um outro ponto que é fundamental, porque afasta também aquele mito de que estamos na mão dos programadores. Inteligência artificial, ela é multidisciplinar. E esse conceito ele é muito poderoso. Não existe inteligência artificial sem a participação multidisciplinar. E aqui eu falo participação do jurista. Então, não estamos nas mãos de um programador. O programador não consegue desenvolver IA sem a participação do jurista, porque as etapas de desenvolvimento requerem o conhecimento especialista, né? Então, isso é fundamental e importante. Importante, primeiro, porque nos traz, como juristas, mais segurança, que nós devemos obrigatoriamente fazer parte desse processo, mas também nos traz, por outro lado, algumas obrigações. Nós temos que nos aperfeiçoar em termos de habilidades e competências para também estabelecer uma metodologia de construção de conhecimento útil para a inteligência artificial. Isso não significa que o jurista tem que saber programar. Não é por aí. Óbvio que todo conhecimento ele ajuda, mas significa que o jurista deve desenvolver competências e habilidades metodológicas e éticas para compor uma equipe multidisciplinar de desenvolvimento de inteligência artificial, né? E o último destaque que eu faço nesse primeiro momento, depois eu vou ser bem mais breve, né? Mas essa fala assim, essa parte é fundamental.
é que eu percebo que claramente a gente está num momento assim crítico em termos de pensamento da inteligência artificial dentro de uma estratégia de regulação e de inclusão dentro do arcabouço jurídico brasileiro, né? Outros países já em 1 ou 2 anos já estabeleceram uma estratégia muito mais refinada do que a nossa estratégia nacional de IA, né? E esses países estão fortemente voltados para a percepção de que o desenvolvimento da inteligência artificial é um campo fundamental se o compromisso é criar um ambiente de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né? A gente está nesse turning point e assim, as nossas decisões nesses pequenos espaços de tempo serão fundamentais para percebermos se nós seremos meramente clientes de desenvolvedores de tecnologias valiosas, ou se a gente vai poder realmente estar nesse time, estar nesse grupo de desenvolvimento das suas próprias soluções, dos seus próprios sistemas, né? Isso é fundamental, especialmente nesse âmbito e nesses números de riqueza que a inteligência artificial como um todo, o mercado de inteligência artificial representam, né? Então, é importante que a gente tenha essa dimensão também. Aliás, 2 outros princípios éticos, mas que dialogam muito próximos, é o compromisso com um ideal de justiça substancial e uma IA voltada ao benefício social. Primeiro, eu só gostaria de esclarecer qual que é a nossa percepção sobre justiça substancial para a aplicação de inteligência artificial. Como eu falei, a inteligência artificial ela tem como característica a brutalidade de celeridade. Então, a velocidade ela é incomparável com a velocidade da ação feita pelo ser humano. Mas a velocidade, por si só, para nós do direito, ela diz muito pouco. Fazer rápido uma coisa pode ser rápida, mas totalmente ineficaz sob o ponto de vista de uma visão de justiça, por exemplo, né? Então, a gente sempre agrega a velocidade aos elementos daquilo que nós, dentro do direito, construímos ou estamos construindo como princípios substanciais. Então, se a gente está trabalhando no processo, a celeridade, a rapidez da inteligência artificial tem que estar associada ao acesso à justiça, ao devido processo legal. Na medida que a gente consegue fazer essa associação, a gente está cumprindo esse compromisso ético de busca da justiça substancial, né? A velocidade por si só não significa muita coisa, né? E o Mandamus, ele foi justamente construído, o Mandamus foi feito por uma pesquisa nossa aqui da Universidade de Brasília para o Tribunal de Justiça de Roraima, então uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Roraima e a UNB, basicamente com um desafio que é um desafio comum, mas muito importante dentro do processo judicial, que é o cumprimento dos atos de intimação ao longo de um processo. Todos aqui que já atuaram em algum processo sabem, muitas vezes, da demora do cumprimento e da dificuldade, não só a demora, na dificuldade do cumprimento adequado de um mandado de intimação, né? O Mandamus ele surgiu com esse desafio, através da inteligência artificial, melhorar, em termos de justiça substancial, o desempenho da intimação. E o Mandamus ele é composto por 2 robozinhos de inteligência artificial, né? Aqui nesse QR Code, ele vai jogar vocês para a página do Doutor IA, do YouTube. Nós fizemos um seminário de 1 semana em que a gente apresentou de forma calma e detalhada todas as etapas de desenvolvimento do Mandamus, né? Mas aqui eu vou dar um resumo para vocês. O primeiro robozinho de IA, ele faz uma classificação temática da decisão judicial. Então, o juiz está lá lançando no sistema a sua decisão judicial sobre um determinado assunto. O robozinho de geração de mandado, ele faz essa leitura da decisão e ele associa a um dos temas que ele já foi treinado a reconhecer, né? Então, ele associou lá o tema 1,
por exemplo. Associando ao tema 1, ele tem o template que foi desenvolvido também pela equipe de pesquisadores de acordo com os parâmetros do Tribunal de Justiça, um template do mandado ótimo, aquele que tem os requisitos todos considerados pelo tribunal, porque sequer isso havia em termos de padrão, né? Os mandados eles eram gerados pelas varas de uma forma às vezes um pouco diferente um do outro. Nesse caso, se padronizou com as informações que o tribunal considera as mais estratégicas dentro de um mandado, né? Então, ele gera aquele mandado e encaminha para o segundo robô, que é o robô de distribuição. Esse robô de distribuição ele faz uma classificação, não mais dos processos, ele faz uma classificação dos oficiais de justiça que leva em conta diversos pesos. Então, por exemplo, se aquele oficial de justiça ele teve uma carga de trabalho já muito grande naquele dia, com cumprimento de mandados considerados pesados e tudo mais, ele vai indo para a lista final então, a cada 10 minutos essa lista ela é atualizada, então ele vai sendo ranqueado. Se esse oficial de justiça tem um desempenho em determinada classe de mandados, por exemplo, um afastamento do lar, alguma coisa assim, violência doméstica, esse oficial de justiça desempenha bem, ele consegue intervir rapidamente e tal, então ele recebe um peso também disso, né? Essa inteligência artificial, então, ela vai fazendo esse ranking. E um dos pesos que é importante também nesse ranking é uma informação de geolocalização, isso daqui não é IA, geolocalização pelo celular dos oficiais de justiça, que ficam permanentemente, quando em trabalho, ficam monitorados em termos de localização. Então, aquele oficial de justiça que eventualmente está mais próximo do cumprimento daquela diligência, ele vai lá para o ranking mais alto. Trocando em miúdos, vamos imaginar hipoteticamente um caso. O juiz está lá na sua decisão promovendo alguma medida cautelar de afastamento do lar por uma agressão, uma violência doméstica, alguma coisa nesse sentido, né? O sistema reconhece a natureza, ele já gera o template dentro daquele, já gera o mandado dentro daqueles templates, e encaminha para o robô de distribuição que localiza dentro daquele ranking de oficiais de justiça aquele que está mais apto, mais próximo, alguma coisa assim, encaminha, e em questão de alguns minutos ou poucas horas, esse mandado pode ser cumprido, né? Então, aqui a gente consegue alinhar a celeridade, que é uma característica da IA, com a efetividade da prestação jurisdicional, enfim, com a preservação da integridade física das pessoas, eventualmente da preservação da vida das pessoas. A gente sabe o quanto esses processos são muito complicados, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela é muito oportuna e ela pode ajudar. Percebam que o juiz não foi substituído, o oficial de justiça não foi substituído, a lógica é de cooperação. E a lógica de cooperação para, de alguma forma, melhorar o sistema de concretização de direitos fundamentais, né? Essa é a lógica de um compromisso, vamos dizer assim, direcionado pela ética, né? Conseguindo isso, a gente está, de alguma forma, dando respostas alinhadas a essas diretivas, né? É sempre esse o objetivo dos nossos projetos, né? Aqui não é um projeto nosso, que eu vou trazer como exemplo, mas o projeto Júlia, ele busca, numa ampliação do que é o projeto Mandamos, ele busca um mapeamento do fluxo de processamento dos processos judiciais naquilo que a inteligência artificial pode melhorar, pode contribuir, né? Então, assim, vocês já perceberam também que a inteligência artificial ela é movida por desafios muito específicos. Quanto melhor a gente consegue diagnosticar e circunscrever o desafio, provavelmente melhor será o desempenho, né? Justamente no caminho contrário daquilo que muito se propaga de que a inteligência artificial ela simula a completa inteligência humana, vai afastar o humano e vai dominar o humano. Nada disso, né? Então, a Júlia busca a ampliação do que foi o desafio do Mandamos, né? Obviamente que cada novo desafio, novos treinamentos, novos parâmetros e tudo mais, né? Por isso que é importante e é estratégico que a gente tenha essa visão de desenvolvimento de inteligência artificial.
Mas aqui, então, para ilustrar a ideia do projeto Júlia, eu trago um projeto que é lá do MIT, que é muito interessante, chamado Chrome Update. O Chrome Update ele está sendo desenvolvido no laboratório de inteligência artificial lá do MIT, mas ele não é de inteligência artificial, mas ele busca a ampliação dos espaços dinâmicos de entrega de informações para nós. Se hoje nós já percebemos, e certamente Cyber Leviathan já deve ter debatido isso, se nós percebemos que nós estamos num mundo de hiperinformação, né? Então, que talvez não é mais a maior dificuldade a obtenção da informação, mas é sim a seleção dentro de tanta informação disponível, daquela informação que pode ser útil a gerar uma ação considerada adequada, né? Então, como tratar esse ambiente de hiperinformação, o Chrome Update vai impactar ainda mais esse espaço. Hoje é muito fácil para a gente dimensionar o nosso ambiente de, vamos dizer assim, de compartilhamento de informação. Eu estou aqui na frente do meu computador, vocês estão com seus computadores, eu estou aqui com o meu celular, esses são os meus canais que quase que, se a gente não tem assim, um autocontrole, quase que dominam 24 horas da nossa vida já, né? Já é um ambiente de muita exposição à informação, né? Nós geramos e recebemos permanentemente informação. O Chrome Update vai ampliar esse espaço do computador, do celular, do tablet, para objetos que não necessariamente têm o seu uso ligado à tecnologia. Então, aqui está uma capinha de celular, mas um outro bom exemplo é a caneca. Através da reorganização de imagens, a caneca ela pode, a partir disso, todo dia ou todo momento mudar as suas informações. Então, por exemplo, você está tomando teu café da manhã e na tua caneca está vindo informações sobre a abertura da Bolsa de Valores, sobre as notícias da política, sobre as novas pesquisas de inteligência artificial. Então, assim, é um campo que, a princípio, hoje, não está sendo explorado para transmissão e criação de informações, mas que, em pouco tempo, também vai ser ocupado por geração de informação. Então, olha o mundo que está vindo aí. Se a gente hoje já tem dificuldade de lidar com a hiperinformação, o mundo que está chegando vai ampliar ainda mais esses canais de informação, né? E, de alguma forma, a gente precisa perceber a tecnologia como um elemento, primeiro, um elemento que vai nos apoiar nesse mundo, para nos preservar dos malefícios desse mundo, porque a gente também não pode ser ingênuo de imaginar que, se a gente nega a tecnologia não vai ser usada para fins ruins, para fins com má intenção, né? É óbvio que vai. Então, a gente precisa também estudar, compreender e avançar na tecnologia, até como um mecanismo de proteção social, né? A gente precisa muito disso. Aqui eu trago um outro QR Codezinho para vocês. É um testezinho muito simples do YouTube, mas é um pouco chocante, porque mostra o quanto a nossa atenção é falível. E, normalmente, a gente pensa muito o contrário. A gente pensa que o ser humano, ao decidir sobre um caso, ao fazer um julgamento, ele é extremamente atento aos detalhes, sensível, percebe, faz um juízo de predição muito melhor do que a frieza da máquina. Esse testezinho, de forma muito singela, mostra o quanto a nossa atenção ela é direcionável, ela é falível, né? E é importante que a gente perceba isso, a falibilidade do ser humano e, portanto, formas que nós podemos buscar dentro da nossa inteligência, que é muito mais complexa, muito mais arranjada que a inteligência artificial, mas que a gente consiga buscar criar soluções que nos apoiem nas nossas deficiências, né? O que a gente pode tirar, então, dessas percepções? E, basicamente, é o fundamento do projeto Confia. O projeto Confia é um projeto de certificação de
condutas éticas, de referenciais éticos, né? Porque a gente percebeu justamente dentro de um ambiente de inovação, o que a gente mais precisa, já que o erro faz parte, porque é da característica atávica da tecnologia, da inteligência artificial, como que a gente pode fazer, por exemplo, para fazer sistemas de gradação de riscos, para fazer sistemas de impacto em termos de reversibilidade de danos e tudo mais, para que a gente possa fazer um desenvolvimento com um compromisso de algo mais robusto, né? E é justamente essa visão que a gente buscou construir, tanto nas nossas pesquisas, quanto nas nossas pesquisas de desenvolvimento. Fazer a exploração de uma área, buscando as potencialidades, as melhores potencialidades, mas também com um resguardo de alguns compromissos. Na inexistência de um ambiente regulado, agora, o projeto de lei 2120 foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda falta no Senado, mas é um projeto também que não vai trazer nenhuma concretude em termos de condutas, porque é um projeto muito... Nosso grupo de pesquisa, o Dr. Iá, fez inclusive uma nota técnica pedindo que esse projeto fosse mais debatido, porque a oportunidade da regulação ela seria bem-vinda se fosse realmente algo construtivo, o que não se percebeu, né? Então, nesse ambiente, ainda sem as diretivas normativas sobre o uso ou o desenvolvimento da IA, os fundamentos éticos eles são absolutamente indispensáveis para qualquer atividade comprometida com os propósitos de uma visão estratégica e robusta da inteligência artificial, né? Eu tive a oportunidade, como representante da academia, de fazer parte do grupo de trabalho que fez os fundamentos para a deliberação depois do CNJ, que foi a resolução 332 de 2020, e lá se trouxe, com a maior concretude possível, pelo menos que os debates permitiram, os referenciais de comportamento, mas dentro do judiciário ainda, né? Então, a gente está ainda num ambiente, vamos dizer assim, muito singelo, muito precário em termos de referenciais concretos. Portanto, volto a insistir, já concluindo, os referenciais éticos, eles são absolutamente indispensáveis, né? Eu convido a todos a conhecerem também o nosso grupo de pesquisa, né, o Dr. Iá. Ele trabalha com projetos, ele trabalha com capacitações, a gente organizou publicações, eu tive a felicidade de escrever alguns livros nesse período de pesquisas, né? E já o segundo livro que eu percebi a necessidade foi justamente falar sobre ética aplicada à inteligência artificial, né? Nós temos também as nossas redes sociais ali, se eu não falar, meus orientandos também puxam minha orelha, né? Nós estamos no Instagram, nós temos um canal do YouTube também, assim como Cyber Leviatã. Nos sigam, a gente sempre fica buscando esse compartilhamento de estudos e de informações sobre esse tema que é tão caro para nós, né? Devolvo a palavra, agradeço muito vocês terem me ouvido e estou absolutamente à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho. Professor, excelente. Deixa eu permitir aqui que as pessoas possam ligar o som. Eu acho que agora a pessoa já consegue ligar aí, se alguém quiser, por favor, fazer alguma menção. O Ivonaldo está perguntando qual que é o endereço do Instagram. Eu acabei de seguir aqui pela nossa conta, é doutor.ia, br.ia.unb. Vou até escrever no chat aqui, br.ia.unb. Professor, enquanto o senhor falava aí, eu vou iniciar então esse bate-papo, querendo saber da sua opinião assim, sobre os avanços. O Victor, né, a inteligência artificial lá do Supremo, ela teve um início que foi marcado pela tentativa de acelerar os processos, obviamente, mas sem exercer atividades judiciais, sem julgar processos. E a gente tem visto agora, por exemplo, as iniciativas do professor Alexandre Moraes da Rosa, no sentido ensinando um robô a julgar, no sentido de permitir que os robôs consigam fazer aqueles processos mais simples e maciços,
que geralmente são feitos lá pelos estagiários, pelos assessores, e enfim, seria aquelas coisas mais rápidas mesmo. Como é que o senhor vê assim, o futuro do Victor? O senhor acha, como é que está atualmente? Continua com essas questões mais de separação de processo, encaminhamentos e tudo? Ou já está, o senhor vê uma possibilidade de aprofundamento nas questões para resolver questões mais, por exemplo, inadmissibilidade de recurso, coisas talvez mais simples? Como é que o senhor vê essa questão? A gente sempre teve Obrigado pela pergunta, né? Excelente pergunta, né? Já cumprimentando agora o Bolzan, né? Muito obrigado pelo convite. A gente sempre vê... Minhas desculpas aí, a minha banca de doutorado que eu estava na PUC-Rio aí acabou agora, atrasou e... Banca é sagrado, né? E agora a gente está numa fasezinha que todo mundo está em banca, né? Fique tranquilo. Uma preocupação que a gente sempre teve, e eu acho que talvez muito pela característica do início do projeto Vitor, é de situar a inteligência artificial como um sistema de apoio, né? Então, essa palavra ela não tinha assim uma entrada tão grande lá em 2018, mas felizmente ela foi percebida e a gente conseguiu fixar a ideia de que a gente tem muito ainda a desenvolver de inteligência artificial como um sistema de apoio. Por que eu insisto tanto nisso? E assim, eu já tive a oportunidade de estar junto com o Alexandre várias vezes, né? E o livro dele é importante também, ele cumpre um papel, e até o estilo do Alexandre de provocar o debate e tudo mais, porque a gente recebeu, vamos dizer assim, uma onda muito pesada no sentido de que a tecnologia quer tirar toda a sensibilidade do ser humano, a tecnologia vai empobrecer as discussões de teoria do direito, a tecnologia vai acabar com a filosofia jurídica, porque ela vai deixar tudo raso, o algoritmo é cruel, e o negócio foi por aí, né? Logo no comecinho do Vitor saiu, e a gente tinha muito cuidado, primeiro, sim, porque era uma pesquisa exploratória, a gente estava imaginando o que poderia, o que não poderia, né? Então, você tem cuidado, você não sai aí dizendo, vamos criar uma revolução tecnológica tal, e depois não cria, né? Mas em determinado momento, até por questões assim de notícias do judiciário, o judiciário precisa comunicar e tudo mais, saiu uma matéria no Estadão dizendo assim, o Vitor, o 12º ministro do Supremo. Nossa, o impacto de uma notícia dessas assim, é brutal no sentido de ir contra todo o serviço, todo o trabalho que a gente estava tendo, de dizer assim, olha, a gente está buscando desenvolver uma tecnologia que vá auxiliar, não vai substituir magistrado e não vai substituir servidor. Não é esse o objetivo, até porque nós temos falta de magistrado e muito mais falta de servidor, né? O problema é que a rotina do servidor, no caso do Vitor, é muito tomada por atividades que são quase que inexplicáveis sob o ponto de vista da lógica, né? O que chega lá para o servidor tratar para depois ele começar a fazer a percepção de que se tem alguma similitude com alguma classe de repercussão geral, ele faz todo um trabalho antes que é injustificável sob o ponto de vista de ser um servidor que é super capaz, altamente estratégico para o tribunal, os recursos humanos são altamente limitados e a gente sabe que cada vez mais serão, né? Então, não teria sentido a gente perder um servidor desse gastando tempo em fazer um trabalho e ele deixa de fazer outros trabalhos. Por exemplo, aquele servidor tem a capacidade de identificar possibilidades de novos temas, obviamente que isso não vai ser discutido por ele, mas ele já tem essa possibilidade de identificar novas tendências e tudo mais, auxiliar na gestão estratégica, efetivamente, da condução do processo, né? Porque são pessoas qualificadas para isso. Então, a gente queria ter esse domínio de dizer assim, estamos desenvolvendo uma tecnologia de apoio que não vai substituir nenhum nem o outro, né? E a gente continua nessa ideia, eu sou favorável a essa ideia, até porque o Mandamos é um outro exemplo concreto, a gente já teve tempo de fazer um outro projeto para mostrar isso. Como apoio, a gente tem um potencial quase que infinito para atacar um problema
que é um dos problemas do direito só, que é o problema da prestação jurisdicional, mas que é brutal. 70 milhões de processos, um processo durando em média 10 anos, uma década, não tem sentido isso em 2021, a gente aceitar algo assim e dizer que a gente tem compromisso com acesso à justiça. Não tem, não é razoável, né? Então, assim, foi toda uma construção. E essa construção, obviamente, que não é uma construção pacífica e tranquila, né? Haja vista a literatura em contrário, né? Mas, e aqui eu penso, obviamente, que eu não sei se foi assim que o Alexandre também pensou, mas eu penso que muito da provocação do Alexandre em dizer que a IA também pode julgar, é porque ele diz assim, olha, tem tanta causa que é absolutamente igual, que o juiz fica lá só fazendo recorte e cola, porque é o mesmo tema, a mesma tese, a mesma coisa, é igual, que não tem sentido ter um juiz nesses casos, né? Eu ainda estou numa discussão anterior, estou dizendo assim, olha quanta coisa que a gente tem de apoio para resolver, para ajudar a resolver um probleminha, que é o probleminha da prestação jurisdicional. Ele já está mais à frente, ele está dizendo assim, olha, e também na decisão de fim, a decisão judicial, tem espaço para a gente não perder tempo, como juiz que ele é, para a gente não perder tempo fazendo coisa igual, para a gente realmente ter tempo de decidir as coisas que são mais sofisticadas, mais importantes e tudo mais, né? Então, veja, é um caminho. O que a gente pode dizer claramente como acadêmico é o seguinte, a inteligência artificial ela tem potencial absoluto para a compreensão e reprodução do raciocínio jurídico complexo. Tem. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado, e por isso que eu sempre uso assim, com estratégia. Embora tenha, a academia mostra que tem, a gente tem um problema anterior e muito mais simples, que é justamente desenvolver ferramentas de apoio, porque o impacto disso vai ser muito mais brutal em termos de concretizar aquilo que é o nosso compromisso, que é efetivação de direitos fundamentais. Né? É uma brincadeira a gente falar hoje que nós temos a concretização de direitos fundamentais. Não temos. E o papel da tecnologia é, de alguma forma, contribuir com isso. Pelo menos é a minha visão. Né? Então, nesse mundo do apoio, a gente tem aí um universo para desenvolver ainda, né? Até porque eu penso também dentro dessa visão estratégica que na medida em que a gente depois vá concretizando o que é a ideia do ensinando o robô a julgar, né? Que a gente vá concretizando, não, ele pode também atuar em decisões. Aqui a gente vai gerar tanta discussão em termos de substituição do ser humano, em termos de prerrogativas, que o meu receio é que se contamine todo bom uso, toda tentativa de bom uso, né, da inteligência artificial. Né? Mas, academicamente, eu digo, olha, sim, Cornell tem pesquisas lá que mostram claramente, eles compararam decisões judiciais com decisões feitas por inteligência artificial, e a decisão feita por inteligência artificial ela é mais efetiva, prende menos, diminui criminalidade e tudo mais. Mas essa é uma discussão estratégica? Tenho minhas dúvidas. Né? Legal. Professor Bolzano, o senhor quer falar algo? O senhor acabou de chegar aí. Não, peço desculpas novamente aí, Fabiano, foi uma pena, mas depois eu vou assistir a tua fala, né? Mas, de fato, eu acho que vocês têm razão num contexto de transição, vamos dizer assim, né? de modelos, talvez a questão de pensar a IA como meio, né? de fomento à atuação jurisdicional mais estrategicamente é menos impactante, né, do que pensar como substitutiva, talvez, né? Então acho que não sei se você chegou a comentar, tem aquela experiência de Pernambuco sobre no executivo fiscal, né, também, que já avança na questão de alguns atos assim, inaugurais do executivo fiscal, que são todos muito mais mecânicos, de certo modo, que podem ser realizados por meio de inteligência artificial. Né? Sei o que você acha disso.
A Elis, tanto é que normalmente nessas questões, e veja o quanto de volume, é só a gente pegar lá a Justiça em Números, a gente vai ver o quanto de volume que, por exemplo, o Executivo Fiscal, as questões previdenciárias ocupam do Judiciário. Aí é um espaço para aplicar a tecnologia, né? E, obviamente, que assim, a gente, mesmo nesses casos de volume, magistrados e servidores eles têm que estar inseridos nos sistemas de segurança e controle. A IA ela requer isso, né? Ela não tem esse distanciamento com o ser humano, né? Mas ela é mais eficiente nesses casos, porque nós erramos mais. Aquilo que a gente tem que repetir muitas vezes, a gente erra. É da natureza, né? Então, nesse caso, é um espaço inegável. A meu ver, o que, assim, talvez de bom a inteligência artificial como tecnologia está colaborando com o judiciário, para ficar ainda na discussão sobre o judiciário, é que quando teve um primeiro movimento, que foi o movimento de criação do processo eletrônico, que não dá nem para a gente dizer isso, né? Foi a transformação do físico simplesmente para apropriação numa plataforma, mas enfim, quando a gente veio para o processo eletrônico, as iniciativas elas foram dispersas, tanto é que geraram esse caos em termos de plataformas de processo eletrônico, né? Na inteligência artificial, o CNJ já mais operante, tudo mais, outros tempos, né? Ele conseguiu, de alguma forma, também criar um ambiente de cooperação, que permite cooperação, né? Então, por exemplo, a Elis, ela despertou nos outros tribunais e tudo mais, um interesse justamente para essas causas que são causas menos complexas, mas não menos importantes, porque no seu volume acabam impactando muito, né? Eu acho que esse ambiente de cooperação, que aliás é um princípio ético, né? A gente consegue já perceber melhor do que quando do processo eletrônico, né? Esse ponto que o senhor trata, pessoal, acho que até responde uma pergunta aqui do chat. A Silvia Maria perguntou sobre se existe alguma perspectiva de utilização da inteligência artificial em outros poderes além do judiciário, que, por exemplo, há muitos vetos a serem verificados no Congresso, e não poderia usar a IA para isso também? Me parece que sim, né? Parece que é um campo... Sem dúvida. Eu lamento só que a gente não está pensando a inteligência artificial como uma forma estratégica, né? Uma forma estratégica que, por exemplo, se adequadamente pensada, poderia melhorar a prestação de serviço público de uma forma geral, né? Eu recomendo a vocês que peguem, por exemplo, o planejamento estratégico de IA na Alemanha. Daí vamos dizer assim, mas é que a gente não dá, a gente é diferente dos alemães. Então então vamos pegar planejamento estratégico de inteligência artificial na Itália. Pronto, nós somos latinos, então também, né? É um outro mundo, e perceba, não é um mundo assim de riqueza, não de gastos, não é nada disso, é só de organização de iniciativas. Então, por exemplo, criação de centros regionais de inteligência artificial que vão trabalhar com isso. Eu acho que muito do que o judiciário acabou se tornando protagonista foi em razão do Vitor, que foi lá o primeiro projeto, né, de IA, né? Então, acabou estimulando esse ambiente e as pessoas são muito criativas, então, assim, as soluções vão vindo e não há melhor caminho de identificação de desafios do que justamente dentro dos serviços públicos ou privados, né? A pessoa sabe onde ela perde tempo, ela sabe onde ela tem dificuldade de ter informação, ela sabe, né? Então, se você cria esse ambiente, e é só através de um planejamento estratégico, senão as coisas dependem muito, assim, do fiat, né? A gente não pode deixar assim, né? Então, nós estamos perdendo um pouco de tempo. Embora a gente tenha, por exemplo, no mundo, para ficar só no mundo jurídico, né? A gente tem aqui, vamos dizer assim, dentro da nossa dificuldade, que é
bagunça talvez seja um termo muito pesado para se falar, né? Mas, assim, dentro dessa dificuldade de organização dos dados jurídicos que a gente tem, essa confusão toda, essa pluralidade de plataformas eletrônicas, o dado não estruturado, e milhões de processos, litigiosidade, assim, coisas que, categorias que nós discutimos muito na academia, normalmente como problemas ou desafios. Mas esses problemas e desafios, para a inteligência artificial, acabam sendo oportunidades. Qual Suprema Corte que tem a quantidade de processos que o STF tem? Então, a possibilidade que a gente tem de fazer treinamento aqui de sistema de IA é infinitamente maior do que em outras cortes internacionais. Então, assim, a gente tem uma oportunidade, né? O que a gente precisa agora é criar o ambiente. E daí vai, criatividade brasileiro tem, né? Tem uma advogada, a doutora Marta, acho que ela está querendo fazer uma pergunta. Ela é mediadora também no tribunal. Marta, está nos ouvindo aí? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Estou Sim. falando aqui de Minas Gerais, interior, e nós estamos com bastante chuva. Não sei como é que vocês estão aí. Estamos Boa ouvindo. noite a todos, boa noite a todas. Você já me apresentou como mediadora, e o meu questionamento é esse, né? Com relação à IA. Ao mesmo tempo em que ela veio crescendo e ganhando a confiança dos advogados, como ganhou a minha durante 20 anos, até um certo momento que eu decidi parar de advogar no litigioso, ela também, por outro lado, a legislação veio fomentando o olhar para a parte, a empatia, o subjetivismo, nada algoritmo, é o sentimento mesmo. É a necessidade, os interesses, comunicação não violenta, que é o que a gente trabalha em mediação. Então, eu queria saber se, diante de todo esse cenário da IA, se essa mediação judicial em que a gente hoje está sendo exaustivamente treinado, graças a Deus, se a gente não corre risco de um retrocesso. É esse o questionamento. Muito obrigado, Marta, e nós estamos te ouvindo muito bem, apesar do temporal, né? Marta, é excelente a tua pergunta, e assim, eu não sei se eu tenho a resposta adequada, né? Mas eu te convido a uma reflexão. De alguma forma, vamos dizer assim, o sistema de resolução de conflitos como um todo, hoje, ele consegue efetivamente ouvir, ter a sensibilidade, ter o tempo necessário que as pessoas precisam, né? Eu tenho certeza que em algumas experiências a gente vai conseguir dizer que sim. Mas se a gente pensar de uma forma geral, a gente vai dizer que a gente está falhando, né? A gente está falhando. A gente pode melhorar, talvez, nesse sentido, né? E se a gente perceber, então, a inteligência artificial como um mecanismo que pode nos auxiliar, por exemplo, a incrementar a cidadania das pessoas que eventualmente não conseguem nem chegar a qualquer etapa, vamos dizer assim, desse acolhimento na solução de conflitos, porque muitas vezes sequer tem a noção de que tem algum direito que está sendo desrespeitado ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo a tecnologia como uma oportunidade de nós melhorarmos esse ambiente que é desafiador, né? Agora, da mesma forma, a gente também não pode fechar os olhos e imaginar que a tecnologia ela é a salvadora dos nossos déficits,
né, das nossas incompetências. Eu falo incompetência de uma forma geral e respeitosa, né? Assim, a gente não está atendendo, a gente não está aplicando aquilo que nós deveríamos aplicar, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a tecnologia ela pode nos auxiliar, nos apoiar. Mas um fator que também está associado à tecnologia, e na tua fala você comentou assim brevemente, é que nós erroneamente podemos nos acostumar com a tecnologia e confiar excessivamente na tecnologia. Esse é um erro, essa é uma conduta, só que percebam, uma conduta humana inadequada sobre a tecnologia. Só porque a inteligência artificial apontou tal solução e como a inteligência artificial tem um desempenho normalmente superior, ela está dando a melhor solução. E eu me acomodo com isso, eu não tenho mecanismos de segurança, de controle, de participação. Aí a gente está usando mal a tecnologia, né? Então, para resumir assim a minha fala, eu penso e eu vejo a tecnologia não de um lado que seria assim o chauvinismo tecnológico, a tecnologia é tudo de bom e vai trazer a solução dos nossos problemas, mas também não por outro. A tecnologia é tudo de ruim porque retira do ser humano uma sensibilidade, um cuidado, uma atenção, porque a gente sabe, né, Marta, que é um pouco assim ilusório a gente imaginar que sempre essas características estão presentes no ser humano. A sensibilidade, a atenção, o cuidado, né? Nem sempre, infelizmente, isso é realidade, né? Às vezes é um pouquinho de romantismo da nossa parte imaginar que, de uma forma geral, o ser humano sempre age assim, né? Professor Bolzan, se alguém tiver alguma pergunta... Aliás, eu não sei como é que está o professor de tempo, eu esqueci de perguntá-lo. Tá ótimo. Eu estou fazendo o que eu gosto. Não, eu estava ouvindo aqui a questão da mediação e um pouco sempre que aparece, não só na mediação, mas também, como você estava falando da questão, né, que o Alisson colocou em relação ao texto do Alexandre também, né? Ou seja, essa ideia do papel do humano, né, da máquina, né? Ou seja, é sempre um problema complicado. Mas, tanto é que eu estava na banca na PUC do Rio, orientando da Caitlin, e era sobre regulação de redes sociais, né? Então acaba voltando esses mesmos temas, né? Sobretudo com relação a pensar o jornalismo, né? O jornalismo analógico e as mídias sociais, né? Agora digitais, qual é a diferença de fato que existe entre um e outro, né? E aqui um pouco é essa preocupação, né? Sobretudo no campo da mediação, como a colega colocava aí, essa ideia de que, né, você ter um mediador. Não sei se você lembra aquele caso, acho que já faz algum tempo que se noticiou, né, da tentativa do Departamento de Tecnologia do Facebook, acho que foi, né, de criar um robô mediador. Não sei se você lembra daquela situação em que acabou um sistema de inteligência para fazer mediação e que o sistema criava uma linguagem própria, que depois esse projeto foi descontinuado, alguma coisa assim. Não sei se você chegou a ter alguma notícia sobre isso. É um dos cases de enviesamento clássicos, né? Justamente porque aquelas etapas que eu falei de construção, curadoria de dataset não foram adequadamente conduzidas, né? Então, por exemplo, a GPT-3 ela foi anunciada como uma coisa assim absolutamente surpreendente. E, evidentemente que pelo processamento e pelo conjunto de dados que foi utilizado no processamento é algo brutal, é algo inimaginável até pouco tempo atrás. Mas
Isso não significa em nenhum momento que a GPT-3, por exemplo, ela vai gerar só subprodutos bons, porque os dados que ela utilizou para o seu aprendizado são dados absolutamente descontrolados em termos de referenciais éticos, linguísticos e tudo mais, né? Então, assim, qualquer, vamos dizer assim, ausência de cuidado na formação dos datasets vai certamente gerar um resultado catastrófico. Se há um cuidado na formação dos datasets, o erro pode fazer parte. E do erro, a gente tem que ter um sistema de segurança e controle para corrigir, e se for impossível corrigir, descontinuar, né? E todo esse sistema deve estar, de alguma forma, orientado por riscos de reversibilidade, né? Só que, veja, isso a gente é uma construção acadêmica. Aí, qual é o principal motor, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento de inteligência artificial? Veículos autônomos. Porque é uma indústria poderosíssima, né? Muito dinheiro e tudo mais. Só que, veja, em termos de risco de reversibilidade, uma conduta inadequada de um veículo autônomo produz a morte da pessoa, né? Então, assim, no mundo ideal acadêmico, os veículos autônomos deveriam ser os últimos a utilizar a inteligência artificial. A gente tem tanto outro problema, que a reversibilidade seria muito mais fácil. Não, então armas, armamento militar e veículos autônomos. Esses são os carros-chefe de inteligência artificial no mundo. E são aqueles que produzem os maiores desafios éticos, né? Tanto é que aquela pesquisa famosa da Moral Machine, que busca treinar eticamente um veículo a tomar decisões. Então, assim, ele segue reto e atropela o médico, ou ele vira e atropela o idoso. E assim vai fazendo uma série de simulações para ter uma base de dados para tomar decisões para veículos autônomos. É interessante a gente estudar essa pesquisa, mas veja, do ponto de vista ético, essas deveriam ser as últimas iniciativas em termos de inteligência artificial, né? E é o nosso eterno dilema entre o mundo que a gente eticamente acha adequado com o mundo real e seus interesses, né? E daí, justamente, esses exemplos vêm, e daqui a pouco vai vir da GPT-3, certamente. A GPT-3 fez alguma barbaridade, porque, obviamente, não teve esse cuidado, porque a proposta era o tamanho e não a qualidade, né? O Facebook fez lá a sua iniciativa também nesse ambiente de vamos dizer assim, de prospecção. Vamos entrar em um campo, e criar uma coisa medonha, porque justamente não tiveram, pelo menos até onde eu sei, não tiveram os cuidados adequados na formação do dataset, né? Tem uma pergunta aqui do Xenofontes, que é doutorando lá agora na UIT, né, Xenofontes? E ele está perguntando qual que é a sua opinião em relação aos julgamentos de inteligência artificial na seara penal. Eu imagino que seria utilizar a inteligência artificial para fixação de pena, condenação, essas coisas, né? Claro. E daí ela estaria junto justamente com os veículos autônomos, com IA para armamentos. O risco do dano é muito alto. Inclusive para inviabilizar, vamos dizer assim, forças e apoios para pesquisas e desenvolvimentos em áreas que têm risco menor. Então, eu sou assim, eu acho inadequado, absolutamente inadequado, porque o risco do dano é muito grande, né? Por mim, eu gostaria de ter a IA, por exemplo, ajudando muito mais a fazer executivo fiscal, para liberar juiz para o juiz humano fazer o julgamento penal. Não é lógico a gente imaginar em colocar a inteligência artificial lá na linha de frente do direito penal, sendo que a gente tem milhares de outras coisas com reversibilidade muito maior, né? E só uma coisa, deixa eu aproveitar essa pergunta para falar. Essa foi uma das discussões, inclusive, que em audiência pública sobre o PL, importante a reversibilidade,
Porque, por exemplo, a gente tinha feito uma sugestão de se fazer uma previsão de impacto para o desenvolvimento de uma inteligência artificial, né? Logicamente guardadas as devidas proporções, mais ou menos como se faz na proteção ambiental, né? Então, assim, você tem que ter uma análise de impacto daquilo que você vai desenvolver. Nesses casos, ajudaria muito, porque você trata sistemas de inteligência artificial em níveis diferentes e não num nível só. Ao estabelecer níveis de risco, você tem como priorizar aqueles que têm a reversibilidade maior, né? Evitando que todo o sistema seja contaminado por um sistema de IA desenvolvido e desastroso. O Ricardo comentou sobre essa questão que talvez, agora com o acordo de não persecução penal, a inteligência artificial possa ser interessante na fase pré-processual. Eu realmente eu fico com as mesmas dúvidas do professor Fabiano. Eu acho que o penal ele é muito drástico para a gente deixar, pelo menos a priori, nas mãos da inteligência artificial. O desembargador... E, Fabiano, basta lembrar o caso do Compass, né? Sim, outra tragédia. O desembargador César Cury, do TJ do Rio, é doutorando na Federal Fluminense. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. Desembargador, o senhor está por aí? Estou, tudo bem? Olá. Obrigado, boa noite a todos. Queria cumprimentar o professor, parabéns aí pela exposição, ótimo. Cumprimentar também o professor Luzan, os demais que estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais conceitual. Estou estudando um pouquinho esse assunto, fui coordenador de um projeto aqui no Rio de Janeiro, também de inteligência artificial, para demandas repetitivas, demandas de massa. E tenho conversado com o pessoal, a gente está fazendo junto com o pessoal da PUC, e um dos grandes problemas aqui do Tribunal de Justiça do Rio são as demandas repetitivas. A gente está tentando desenvolver alguma coisa para fazer um tratamento prévio à entrada dos casos na Justiça e criar uns parâmetros, fazer um piloto com uma das empresas, uma das mais demandadas aqui, uma concessionária de serviço público. Agora, minha pergunta não é essa, porque a minha pergunta é assim, a tecnologia, né, a inteligência artificial, a machine learning, ela se desenvolve sim, por ela própria, né? Ela tem aí uma força de autodesenvolvimento, que à medida que ela vai gerando resultado, novos desafios vão surgindo, novas funcionalidades vão sendo desenvolvidas, ela tende a ser uma certa integração. Acho que a gente pode ver isso mais ou menos com a orientação política do CNJ, que busca integrar todos os sistemas numa plataforma única lá na Sinapse. Então, aí há uma tendência de médio e longo prazo que a gente tenha uma integração disso tudo no PDPJ e a gente possa usar todas essas funcionalidades. Como tem muito processo, e muito processo é muito dinheiro, e muito dinheiro envolve interesse, eu fico imaginando se as empresas privadas, se a esfera privada, não vai desenvolver tecnologia para tratar das suas próprias demandas, como a gente já vê em alguns casos pontuais. Né? E se isso se tornar uma realidade, ou seja, a gente tem exemplos aí em setores poderosos que desenvolvem tecnologia, como automóveis e drones, etc., eu fico imaginando que as empresas que são responsáveis por 60% das demandas repetitivas, tirando as execuções fiscais, também não desenvolvam tecnologias para isso e acabem absorvendo essas demandas ainda na esfera da sua gestão. E que, a partir daí, passem a gerar resultados, eventualmente por consenso, porque acredito que seja a forma mais fácil, e passem e se tornem aí os principais formuladores de decisões, digamos assim, com caráter vinculativo. Se as pessoas têm padrões de decisão na esfera privada, lá com uma empresa, e se alguém eventualmente não for atendido, vai lá no judiciário buscar uma isonomia lá na esfera privada. A gente não corre o risco de uma inversão assim, metodológica, de ter mais decisões na esfera privada no médio prazo do que no próprio judiciário, fazendo um exercício de futurologia aqui, que a tecnologia siga esse caminho desenfreado que ela tá seguindo. E a reboque disso, quais são os critérios
de controle, de gestão de controle efetivos, de experiências reais nesse sentido, que consiga, de fato, direcionar o desenvolvimento da tecnologia. Não sei se eu me fiz entender ou se eu me enrolei demais. Obrigado, desembargador César, né? Obrigado pela pergunta. O desembargador fica de fora, né? Porque aqui eu sou aluno, né? Tá. Obrigado, César, pelas perguntas, né? Bom, primeiro, já que é um exercício assim de cenário futuro, né? Futurologia, me permito alguma liberdade também. Eu imagino que os grandes litigantes, primeiro que já desenvolvem sistemas próprios de apoio estratégico com inteligência artificial, né? Então, eu imagino sim que deve haver uma migração do que hoje está na esfera judicial para a esfera privada. Talvez o primeiro passo dessa migração seja uma alteração de momento, vamos dizer assim, nos acordos judiciais. Há uma tendência de se postergar muito os acordos judiciais, né? E os sistemas de inteligência artificial, de alguma forma, conseguem, de uma precisão maior, uma predição de resultado, né? E isso vai certamente promover, naqueles casos em que o litigante de massa vai ser sucumbente, ele vai procurar um acordo, talvez de forma antecipada. Eu não vejo, eu estou falando isso no conjunto, né? Talvez isoladamente seja uma discussão em termos de precarização da cidadania daqueles que são são as contrapartes, né? E isso é muito delicado. Mas sobre a prestação de serviço jurisdicional, eu não vejo de forma negativa, até porque a grande parte da sobrecarga do judiciário é justamente por essas demandas, pela leitura que eu faço. Eu não sou um especialista nisso, mas a gente circunstancialmente busca fundamentar a aplicação de inteligência artificial nesses dados, né? A gente vai onde tem maior estrangulamento, vamos dizer assim, né? Então, obviamente que eu acho que vai ter um deslocamento, sim, para a esfera privada e para a esfera, vamos dizer assim, pré-judicial, né? Pré-judicial. É uma tendência. E não sei até que ponto isso coletivamente é ruim. Individualmente, eu acho que nós devemos ter muita cautela, porque a ideia, vamos dizer assim, do momento ótimo para o acordo ótimo, ela pode se fragilizar, vamos dizer assim, no cumprimento prévio das obrigações, né? Isso é muito, muito delicado. Com relação a sistemas de segurança e controle, eu não fico muito à vontade de dizer, porque os desenvolvimentos de inteligência artificial, eles são muito movidos pelo desafio específico. E em face do desafio específico, que você projeta a curadoria de dataset e segurança e controle, né? Tem sistemas de segurança e controle que não são necessários em algum sistema, mas que podem ser fundamentais em outro, César. Então, assim, depende muito do tipo de projeto, da natureza do projeto, né? Essa é uma característica muito própria da inteligência artificial. O desafio, ele é preciso, ele é específico. Então, toda a simulação do comportamento humano vai ser feita em função desse desafio. Então, a minha resposta aí nesse caso ela é mais superficial, assim, não tem como... Perfeito. Não, entendi bem, perfeito. De fato, é complicado, é difícil, é desafiador, até porque é algo absolutamente novo, né? Então, a gente não tem ainda experiência. Porque o meu estudo, o estudo que eu tenho desenvolvendo, não é na área propriamente de inteligência, pega um pouco de inteligência artificial, mas é mais na área da filosofia, da tecnologia. É mais geral mesmo, mais conceitual. Mas obrigado, professor. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Aproveitando aqui a pergunta, né, também, Fabiano, esse é o caso do próprio Mercado Livre, né, que usa o sistema até aproveitando mineração de dados para fazer uma
né, uma previsão, né, não só da possibilidade de insucesso na demanda, mas também para ter um perfil, né, dos valores a serem impostos. Né? E isso acaba gerando, pode gerar, por um lado, a gente pode dizer, mas vem um acordo antes, mas pode gerar um decréscimo de valores que são ofertados, um agir estratégico, vamos dizer assim, né, dessas grandes empresas, sobretudo essas plataformas de consumo, né, que têm usado isso. Né? O doutor Iali foi procurado assim, para a gente fazer uma pesquisa, mas assim era justamente nisso. E daí a gente refugou, porque, por mais que seja a lógica assim, do mercado, e não há nenhuma crítica nisso, né? Mas eu acho que ela é complicada, ela, no mínimo, para falar no mínimo, complicada, né? Porque você acaba trabalhando com a predição do serviço público para lucrar. Daí aí é complicado, porque o empreendimento dá lucro, isso é saudável, mas assim eu tenho reservas, né? Só para complementar, eu acho que é justamente esse ponto aí que o professor Bolzan colocou. Acho que a gente vai ter aí uma espécie de tensão, uma competição aí, uma absorção de muitos dados do judiciário e uma espécie de comparação. Quer dizer, o uso da tecnologia na esfera privada tende a evoluir mais rapidamente e melhor do que na esfera dos órgãos públicos. Essa é uma perspectiva que a gente pode trabalhar. Então, assim, até a ilusão da tecnologia, né, a sedução que a tecnologia oferece, apresenta para as pessoas em geral, pela esfera privada, no domínio das atividades de empresas e tal, deve ser assim, mais sedutora para o uso particular do que os sistemas usados no serviço público. Ela deve ter uma performance melhor do que aquela que a gente vai experimentar no serviço público. Então, talvez a gente tenha aí uma questão política, né, política estratégica de uma derivação do que nos últimos 20 anos, 30 anos foi direcionado para o judiciário, vai sofrer uma reviravolta, né, um turning point para a esfera privada a partir da tecnologização. O exemplo do Mercado Livre é excelente, porque, e outros, né, também, mas o Mercado Livre é excelente porque dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele tem um êxito de mais de 90 e tantos %. É uma empresa, talvez seja de e-commerce no Brasil, a do primeiro no ranking, ou segundo no ranking, não sei, mas ela tem baixíssimas ações judiciais, um índice muito baixo. Então, isso mostra o acerto da proposta dele. E isso deve se generalizar, né? E com uma certa precarização desse mesmo serviço no judiciário, não porque o judiciário não vai desenvolver, mas é porque as empresas tendem a desenvolver muito mais. É isso. Desculpa aí o excesso aí, obrigado aí. Eu acho que a gente pode passar daquele do chamado fórum shopping, né, que se fazia, o debate teve sobre isso, né, ou seja, a escolha dos tribunais e das legislações mais favoráveis que as empresas transacionais faziam por um modelo de, sei lá, de mineração de dados, né, de informações relativas à atuação do judiciário e da própria jurisprudência, e com isso você fazer um fórum, vamos dizer assim, né, um shopping, né, um leilão de ofertas, nesse sentido. O que, por um lado, tem essa vamos dizer assim, até mesmo em termos, né, consumeristas, ele pode ter uma resposta mais rápida do próprio, né, a própria plataforma de negócio, pode ter uma resposta mais rápida, pode ter uma resposta mais eficiente, mas eventualmente sem as garantias próprias do sistema de justiça tradicional. Então, a gente fica nessa... Eu acho que esse é um tema importante para se discutir, até em termos, né, conceituais, como o senhor estava dizendo mesmo. Eu acho que vale a pena avançar nesse debate. Professor Bolzan, quer fazer o encerramento aí?
Podemos, né? Acho que já ocupamos o Fabiano demais, né? Mas é sempre bom ficar ouvindo ele falar, porque talvez é uma das pessoas que mais conhece essa temática no Brasil e não só conhece, como tem uma visão, né? Uma visão, como eu digo, net crítica, né, Fabiano? Não é uma visão apenas, né, assim, utópica, né, ingênua em relação às questões, mas conhece o sistema e tem uma relação muito apropriada com isso. Então, a gente te agradece muito, né? Me desculpo novamente aí por conta da banca de doutoramento lá da PUC, que atrasou um pouco, mas sem problema. Mas te agradecemos muito e esperamos poder contar contigo em outras oportunidades, né? Que tenha uma disponibilidade de tempo e que, eventualmente, tu tenhas aí uma sugestão de temática que tu queiras discutir. Estamos à tua disposição também. Ora, eu que agradeço. Contem sempre comigo. E vamos aumentar a interlocução aí, doutor Iaia e Cyber Leviatã. Tem muita coisa, né? Deu para ver que tem muita coisa para pensar e para discutir, né? Nós estamos só no começo. É isso aí. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, Alisson, pela condução do trabalho também. Fechou, então, pessoal. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todos, professor Fabiano. Foi ótimo ouvi-lo aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, abraço.